Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal, Aprendendo com a Palavra. Meus irmãos, seja bem-vindo. Aqui você é bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. Para mim é uma alegria muito grande de ter você por aqui. Você que ainda não é inscrito nesse canal, meus irmãos, se inscreva. Se inscreva nesse canal, deixando o seu gostei, o seu like. É de graça, não paga nada. Só queria que você ficasse comigo nesse vídeo até o finalzinho, porque aqui está muito forte o tema de hoje. O tema é: aprenda a pregar o filho pródigo. Amém? Você conhece alguém que teve vontade de ser um pregador, que ainda está aprendendo a pregar? Então manda esse vídeo para eles, porque aqui você vai aprender a pregar o filho pródigo. Começando assim, você é convidado para pregar numa igreja. Você escolheu esse texto aqui de Lucas, capítulo 15, o versículo 11 ao 32. Em casa você prepara a mensagem, lendo o texto todinho, tá? Não vai ler o texto todinho, Lucas 15, verso 11 ao 32, não. Você lê em casa o versículo todinho, do verso 11 ao verso 32, que é o Lucas 15, que vai falar sobre o filho pródigo. Aprenda a pregar o filho pródigo. Verso 11 ao 32. Em casa você lê o texto pelo menos umas 16 vezes. Leu, releu, fazendo pergunta para o texto, quem está no texto, quem escreveu, aonde foi, por que foi. Faz pergunta estudando o texto em casa, meus irmãos. Tá? Não vai levar para a igreja 20 versículos para ler na igreja. Tem pregador que até hoje chega na igreja, prepara um texto de 30 versículos, chega lá, lê todinho o versículo. Quando termina de ler, já foi embora a metade do tempo que foi dado a ele. Amém? Então, é uma mensagem temática, é um versículo só, tá? Porque em casa você já estudou. Eu tenho vídeo explicando tudo isso aqui nesse canal no YouTube. Temática, a mensagem temática é um versículo só. A mensagem textual é de 3 a 4 versículos. Não é mais, não precisa, de 3 a 4 versículos. Talvez até menos. E uma mensagem expositiva, aí sim, aí já pode aumentar. Pode ser 10, 15 versículos, tá? Você pode ler na igreja mesmo, os versículos, 10 versículos, 12 versículos, pode ler. Uma mensagem expositiva, porque você vai pregar ali, ó, versículo por versículo, que não pode ir para outros textos. A textual pode pregar no outro texto, a temática também. Mas a expositiva não pode sair para outros textos, meu irmão, é tudo ali dentro. Se o texto que você escolheu tiver 50 versículos, você vai pregar ali dentro. Tá bom? No texto que é a mensagem expositiva. E a mensagem temática é um versículo, você vai ler. Pronto, ali você vai ter tópico para ir para outros textos, que é temática. E essa aqui, que é textual, é de 3 a 4 versículos. Por exemplo, aqui você vai ler só 3 versículos na igreja. Pronto, acabou de estudar em casa, chegando na igreja, você cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Acabando de cumprimentar os irmãos, você pede para os irmãos abrirem a Bíblia nesse texto que foi citado, Lucas 15, versículo 11. Você lê o 11, o 12 e o 13, dizendo assim: continuou. Quem continuou aqui foi Jesus, tá? Continuou por quê? Depois eu te explico na introdução. Certo homem, ele tinha 2 filhos. O verso 12. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. E o versículo 13 diz assim, ó: E passados não muitos dias, o filho mais moço, ele ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo agora dissolutamente. Olha aí o resultado, tá vendo? Quem deixa a casa do pai, troca a casa do pai por qualquer besteira aí na rua, pelo mundo, o resultado é esse. Vivendo agora uma vida disvolutamente. Amém, meus irmãos? Aí você acabou de ler, cumprimentou a igreja, acabou de ler os 3 versículos. O que você faz agora? Uma pequena introdução. Pode começar a introdução aqui, ó, do contexto que vem antes. Guarda isso só. Dizendo aqui, ó: Meus irmãos, acabamos de ler aqui nessa noite, aleluia, um texto muito conhecido, meus irmãos. Você já está pregando. Aqui é a introdução, tá? Introduçãozinha de 4, 5 minutos, o máximo. Acabamos de ler um texto conhecido de toda a igreja, meus irmãos. Acredito que
Algumas pessoas aqui já ouviu pregar várias vezes nesse texto aqui, que vamos falar sobre o filho pródigo. Vejam aqui, meus amados, que nesse texto aqui vai falar de algumas parábolas. Seria uma parábola da ovelha perdida. Segunda parábola aqui, meus irmãos, é a parábola da dracma perdida. Vindo aqui para a terceira parábola desse texto, é a parábola do filho pródigo. Meus irmãos, é aqui que eu quero citar alguns pontos aqui. É aqui que nós vamos falar nessa noite sobre o filho pródigo. Amém? Meus irmãos, vimos aqui no versículo 11 que já diz assim, ó, continuou. Quem continuou aqui, igreja, foi Jesus. Continuou dizendo o quê? Contando as parábolas. Ele continuou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Ele continuando contando a parábola do filho pródigo, dizendo assim, ó, que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E esse filho mais moço, ele pediu os bens. Aí você aplica para a igreja. A igreja, sabemos que hoje tem pessoas, aleluia, como esse filho pródigo, está na igreja, mas está ali pensando em coisas materiais. Quantas pessoas vai para a igreja buscar não servir a Deus em verdade, em espírito. Não, estão dentro da igreja, um é pela cura, outro procurando uma porta aberta, outro procurando algo material. Na verdade, esse filho pródigo aqui, veja que ele pede, ele está na casa do pai, igreja. Mas a intenção dele era o quê? Era algo material. Como assim? Está no texto, igreja. Ele disse, pai, me dá algo para mim, eu quero os bens. Jogando para os dias de hoje, eu quero um carro, pai. Eu estou na tua casa te buscando, te servindo há tantos anos. Eu não tenho nada, eu vejo os meus amigos de carro, não estão na igreja, não estão na casa do pai. Aleluia. E eu estou o tempo todinho aqui te servindo, eu não tenho um carro, não tenho minha vida, não tenho as baladas, não tenho as menininhas, não tenho nada. E eu quero hoje viver uma vida mais tranquila, pai. Então eu quero meus bens. Tem crente que encosta Deus na parede e pede carro, casa, dinheiro, vida de regalias. Mas a igreja não é lugar de você pedir riquezas material. Porque lá em Mateus capítulo 6, 33 já está dizendo, buscar o primeiro lugar, o reino de Deus. Esse filho pródigo aqui, igreja, ele estava com a intenção de algo material. Mas ele pediu, mas o nosso Deus é um Deus fiel. Ele não é um Deus carrasco. Quantas pessoas pregam por aí. Esse Deus é tão misericordioso que o filho pediu algo para o pai. O pai aqui significa o nosso Deus. Tá bom? Para quem não sabe. Esse pai aqui, ele é misericordioso. Ele não pensou 2 vezes. Entregou de mão cheia para o filho. Aleluia. Os bens. E não foi pouco não, foi muito. Quando o pai lhe entregou, ele não ficou na igreja agradecendo, contando um testemunho. Não. O que foi que ele fez? Ele ajuntou os bens e largou, saiu da presença do pai. Esse pai aqui, vou repetir, significa o nosso Deus. E hoje é assim. Quantas pessoas estão na igreja, pedem a Deus um carro, uma casa, algo material. Quando Deus dá, ele não fica para agradecer. Lembra dos 10 leprosos? Jesus curou 10 leprosos, mas só um veio agradecer. Quem agradeceu aqui já pelo dia de hoje, igreja? Aí você começa a aplicar. Deixa eu ver se tem alguém aqui que já agradeceu hoje pelo pão de cada dia, já agradeceu a Deus pela sua vida, pela sua saúde. Por você estar aqui já é um milagre. Só por você caminhar até aqui. Quantas pessoas hoje têm vontade de caminhar para a igreja, mas não tem as pernas, não tem uma visão, já não pode. É tarde, igreja. Tem que aproveitar, Isaías já está dizendo, busca primeiro, vai buscar a Deus enquanto é tempo, enquanto podes achar. Aleluia, e começa a pregar, aplicando. A falha desse filho pródigo aqui foi pedir para Deus. Deus deu, dele ficar na casa do pai, ele abandonou a casa do pai. Tem pessoa hoje abandonando a casa do pai, trocando Deus por qualquer banganha.
Igreja, esse Deus aqui merece toda a honra e toda a glória. Não deixe a casa do Pai. E aí você começa a aplicar. Não abandone. Aleluia. Não deixe o nosso Deus por nada. Não troque a casa de Deus pelo mundo. Veja o que aconteceu. Aí você começa a aplicar, começa a pregar, versículo por versículo, vai estudando aqui. Aí você dá um tema. Que tema eu daria aqui? Eu até marquei aqui, meus irmãos, um tema. O tema dessa mensagem, meus irmãos, se eu fosse dar um tema, o tema seria o filho que voltou ao pai. E essa volta, ela consiste o quê? Aí você parte do primeiro tópico. Ela consiste, primeiro, o arrependimento. No verso 18 do texto, está dizendo que ele se arrependeu. Ainda bem que ele se arrependeu em tempo ainda em tempo. Mas tem pessoas que não conseguem mais voltar, porque não deu mais tempo. O inimigo já tomou conta, já se acabou. Tem pessoas se acabando debaixo das pontes com droga, com os vícios. Saiu da casa do pai, pregava, louvava, oh glória. Hoje não tem mais tempo de voltar. Mas esse filho pródigo aqui, ele deu tempo a voltar. Mas quando ele volta para a casa do pai, o pai não despreza, o pai não abandonou. Aleluia. O homem pode te abandonar, os teus amigos só quer você, só te abraça quando você está por cima. Igreja, tem um ditado popular que diz aí, você pregando, que você só vale o que tem. Quando você tem carrão, tem amigo. Quando tem churrasco, tem visita em casa. Quando tem dinheiro, tem muita amizade. Mas quando acaba teu dinheiro, todo mundo te abandona. Agora tem uma pessoa que nunca te deixa. Você pode estar com o armário vazio, está te abraçando. Aleluia. Pode estar no hospital doente, na cama de operação. Ele está do teu lado. Você pode estar no lixo, não ter o que comer, sofrendo, chorando. Mas o Pai está sempre do teu lado. Esse sim, esse vale a pena. De você abraçá-lo, de você aceitar ele, não com a mão só, não levantar só uma mão, mas sim as duas, e glorificar Deus. Eu me deitei e me levantei porque o Senhor tem me sustentado. Vale a pena, igreja, não deixa a casa do Pai por nada. Esse filho pródigo aqui, no verso 18, ele se arrependeu. Primeiro ponto aqui foi uma nova atitude. Ele teve uma nova atitude, mas quando ele volta, diz: Pai, eu sei que eu pequei contra ti. Pai, eu não sou digno mais do Senhor me abraçar, do Senhor. Eu estava no mundo aí, quando eu larguei a casa do Pai, eu me lembrei, me arrependi de lembrando do passado. Quando eu estava na casa do Pai, eu tinha pão, eu tinha lanche, tinha almoço, tinha janta, roupa bem vestida, eu tinha de tudo. Ele começou a lembrar, dizendo: eu estava na casa do meu pai, eu via os trabalhadores, todo mundo lá, tinha de tudo, bom alimento, boas vestes. E hoje eu saí da casa do pai, hoje eu estou sem nada. Foi procurar uma ajuda, ninguém ajudou, deram foi porco para ele tomar conta. Ele sentia tanta fome que veio comer as bolotas dos porcos. Mas esse filho pródigo aqui se arrependeu antes e o pai abraçou-lo. Quem está arrependido hoje? Se você está te segurando, está interrompendo você adorar ele, aleluia, entrou por essas portas, desanimado, pensando o que você fez no passado, mas o pai te abraça. Aleluia, você está no lugar certo, não larga a casa do pai. Você parte aqui para o segundo tópico. O segundo tópico é a confissão de pecado, indignidade. Esse filho pródigo aqui, ele confessou todo o pecado, dizendo para o pai que não era mais digno de o pai aceitá-lo. Mas o pai não pensou duas vezes, abraçou. No terceiro tópico aqui, você já diz assim, ele a entrega total ao Senhor. Ele se entregou totalmente ao pai, de braços abertos. E chega lá, sabe o que o pai fez? O pai estava esperando ele na porta. Mandou o filho mais velho preparar, aleluia, um animal, um cabrito, né? Engordou e mandou matá-lo para dar de comida. Deu de comida a ele, encheu a barriga dele, deu uma veste nova,
e você pega na igreja. Deus, nesta noite, tem veste nova para você. Deus tem veste nova para você. Deus tem comida, tem alimento e ainda tem sandália para os teus pés. Você entrou aqui talvez descalço, mas vai sair daqui calçado pela graça do Senhor Jesus. Esse Pai aqui, vamos adorar Ele com vontade. Adora o Pai, igreja, em verdade, em espírito. E você começa a pregar, faz uma pequena conclusão, dizendo que assim como Deus abraçou o filho pródigo, que abandonou a casa do Pai, trocou a casa do Pai pelo mundo, aleluia. Depois que recebeu as bênçãos, não foi agradecer ao Pai. Pegou e foi embora para o mundo. Mas quando voltou, o Pai não rejeitou. Esse Pai aqui, ele não é que nem teus amigos, teu vizinho. Talvez você acredita em todo mundo, mas talvez você não acredita no Pai. Esse Pai aqui é o nosso Deus. Ele nunca vai te deixar dessa maneira. Ele vai estar sempre de braço aberto para te receber. Fica firme na casa do Pai, porque Deus é fiel para te abençoar. E aqui você pede para a igreja ficar de pé, faz uma oração, faz um apelo se tem alguém para aceitar a Jesus. Pronto. E aqui terminou a pregação e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Compartilhe para todo mundo aí. Tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Amém?